Nós vamos conversar agora ao vivo com o advogado criminalista Claudenilo Pereira. Claudenilo, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. E a minha primeira pergunta é justamente essa: o pré-adolescente encaminhado para o CEA, o que é que acontece com ele a partir de agora, diante desse processo que foi iniciado pela comarca de Patos e que agora o adolescente encaminhado para Souza? Neto, ouvintes da Rede Diário de Rádios, da Rede Diário de TV também e do site Diário do Sertão, lamentar primeiramente esse caso que aconteceu aqui no nosso sertão paraibano, mais precisamente na cidade de Patos. Dizer que inicialmente a Justiça ela decreta uma internação provisória pelo prazo de 45 dias e durante esses 45 dias será apurado a questão do cometimento do ato infracionário comparado ao crime de homicídio. Provavelmente ele responderá por 2 homicídios consumados, o ato infracionário comparado ao crime de homicídio consumado, e um ato infracionário comparado ao crime de homicídio tentado. Geralmente, nesses casos, a justiça é bem célere, porque se trata de um procedimento do ECA, um procedimento mais rápido. Eles têm esses 45 dias de internação provisória, tem que ser concluído o procedimento para decidir se terá internação definitiva, e acredito sim que num caso bem grave desse será sim a internação definitiva. Essa internação, Zé Neto, ela tem um prazo, quando se tornar definitiva, de até os 21 anos incompletos, por se tratar de um fato tão grave. O crime de homicídio, ele é o crime que tem mais repercussão no nosso ordenamento jurídico. Se trata de um fato extremado na nossa conduta jurídica. Então, eu acredito sim que ao final desse processo instrutório, que se dá por 45 dias, em que ele ficará na unidade de Souza, por ser referência. Na Paraíba nós temos cerca de 4 referências para crimes cometidos por adolescentes, os atos infracionários equiparados a crimes. Na região do Sertão, os adolescentes ficam internados na cidade de Souza. Na região do Brejo, da Mata, região da Serra ali de Campina Grande, tem o Lar do Garoto em Lagoa Seca e a região da grande capital João Pessoa. O adolescente está na cidade de Souza e aí, durante esses 45 dias, se dará todo esse processo instrutório, rogando a Deus também para que o pai dele não chegue a perecer, chegue a falecer vítima da ação dele perpetrada contra ele. E ele responderá por 2 homicídios consumados e 1 tentado. Claudenilo, num caso como esse, o adolescente ele tem direito a advogado ou é competência da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, diante desse caso? Com certeza, né, Neto? Eu não digo nem reverter, porque a situação ela é muito grave. Mas em todo o nosso ordenamento jurídico, garantido pela nossa Constituição Federal, a defesa ela é um direito sagrado daquela pessoa que está sendo acusada. E aí, se a família, por algum motivo, não queira patrocinar a defesa, contratar um advogado, constituí-lo para enfrentar todo esse trâmite jurídico, o Estado bancará um defensor público para que possa, dentro dos moldes da defesa, tentar, de alguma maneira, garantir a boa aplicabilidade do direito. Ele cometeu o ato infracionário comparado ao crime de homicídio, mas ele tem direitos. É um adolescente que ainda está na formação do seu sistema de distinguir as situações. Talvez tenha sido assim um momento de loucura, ou até mesmo pode-se investigar se ele não tem o senso crítico correto, e aí pode ser instaurado um incidente de insanidade mental, e tudo isso é feito por uma defesa técnica que é garantida pela Constituição. As pessoas elas têm um paradigma de que quem comete crime ele não tem direito à defesa. Na verdade, tem o direito à defesa, porque essa defesa vai trabalhar não para defender o ato que ele praticou. A defesa ela não vai defender porque ele matou a mãe
e o irmão e baleou o pai. Ela vai defender os direitos inerentes à pessoa, né, a garantia de uma aplicação de uma lei justa, né, das condições de direitos humanos, onde ele vai cumprir a pena. Tudo isso é papel da defesa. Claudenilo, diante desse caso, o adolescente ele é atendido, acompanhado por uma equipe multidisciplinar no CEA da cidade de Souza, recebe algum atendimento especial? O CEA de Souza, inclusive, é uma instituição bem estruturada, Zé Neto, sobre o comando do Dr. Lácio Júnior, colega advogado contemporâneo lá da cidade de Souza também, e é muito bem estruturado, tem toda uma equipe multidisciplinar de psicólogos, de neuropediatras. Quando é uma pessoa, ele ainda é um pré-adolescente, ele tem apenas 13 anos, então ele vai ter que passar por todo esse acompanhamento, né, psicológico, assistente social. Se depois de tudo isso, né, depois de todo esse turbilhão, que com certeza ele vai permanecer recluso lá, internado, ele vai ter como estudar lá, seguir os seus estudos e ter todo um acompanhamento, né? Porque ele está apenas começando a viver, né? Tenho certeza que sua história ela já foi marcada enquanto ele viver, né? E aí o Estado sim banca esse atendimento psicológico, esse acompanhamento social, para que quando ele, porventura, venha a sair da unidade onde ele está recluso, ele tenha condições de seguir a vida, né? A gente já sabe que vai ser muito difícil pelas condições apresentadas, mas o Estado sim dá todo esse suporte e o CEA de Souza é muito bem estruturado para isso. Claudenilo, algumas pessoas chegam a dizer de que caso um jovem, um adolescente cometa um crime, ele ficaria impune. Mas aí cai por terra tudo isso porque justamente é o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Nesse caso a gente vê muito isso. Exatamente, né? E cai também aquela história de que a pessoa ela tem, logicamente, os seus direitos, mas ela também tem os seus deveres, né? O ECA, ele garante a todas as crianças e adolescentes os seus direitos. Ele é um código muito assegurador disso, mas ele também tem punições. Aqui em Cajazeiras, frequentemente, os delegados estão representando por internação de adolescentes e estão acontecendo. Logicamente, não é por um crime mais grave, como esse que aconteceu lá na cidade de Patos, mas já aconteceu aqui em Cajazeiras também, de ter adolescente envolvido em homicídio e passar cerca de 3 anos internado no CEA, lá de Souza, né? Esse caso lá da cidade de Patos, por se tratar de um duplo homicídio, de um ato fracionário, né, comparado ao duplo homicídio consumado, e o pai dele lá está perecendo em um hospital também, podendo chegar a falecer, né? A situação é grave, ainda se tem notícia de que a situação é grave, eu tenho certeza que ele vai passar um bom tempo internado lá. O ECA ele estabelece que o prazo máximo de internação é até os 21 anos incompletos, então ele tem 13 anos. Né? Muito provavelmente ele vai passar um bom tempo aí. Não estou dizendo que ele vai chegar aos 21 anos, porque é um período muito longo, né? E durante esse tempo um ponto também a se destacar, Zé Neto, de que a cada 6 meses é feita uma avaliação pelo magistrado responsável pelo CEA. Cada CEA ele tem um magistrado responsável, e nessa audiência que é feita pelo magistrado é acompanhado de um psicólogo, de um assistente social, que vai saber a evolução dele dentro daquela internação, dentro daquele período em que ele está lá naquela unidade para criança e adolescente. É comparado à questão de trabalho na unidade, que eles também aprendem profissões lá dentro, eletricistas, pintura, artesanato, o estudo também. Tudo isso é avaliado durante essa audiência. E aí, se o magistrado entender que ele já está pronto a ser reinserido na sociedade, ele geralmente encaminha para o CRAS da cidade responsável para fazer esse acompanhamento fora. Se não, ele permanece internado e nos próximos 6 meses será reavaliado novamente. De início, o que nós sabemos é que ele passará 45 dias de internação provisória e na audiência de representação, na audiência que será decidido se ele ficará definitivamente, o magistrado determinará a imposição da internação definitiva.